Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Gostaria de continuar, né, no processo desse livro aqui, Eventos Finais. Tem muita coisa boa nesse livro que eu gostaria de estar, né, falando com vocês, que a vida devocional do remanescente, né, como deve ser a vida de um cristão, né, nos dias que nós estamos vivendo. Então eu vou começar aqui, é o capítulo 5. Então hoje nós vamos estudar esse capítulo, né, que diz assim. Eu vou ler só alguns trechos, não vou ler tudo que está nesse livro não. Mas eu indico para quem quiser comprar esse livro para ler, né, Eventos Finais, são visões da irmã White, né, as visões que ela teve nos finais dos tempos, né, o que iria acontecer e tal. Então vou começar a ler aqui. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Então Deus está chamando um povo para pregarmos tal mensagem como João pregou. Precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele, a de João. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista o nosso eu. Começar a olhar mais para Deus, para Cristo e deixar o nosso eu de lado, para que possamos pregar essa mensagem. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Você deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus, e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Sem oração, ninguém está livre de perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. Olha a importância de orarmos todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar também. Então a importância não só de orar, mas de trabalhar para Cristo, fazer as vontades de Deus. A pessoa que só ora, só ora, só ora e não faz mais nada, vai chegar uma hora que ela vai deixar de orar. A gente precisa se envolver com as coisas de Cristo. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo ser humano. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. A única defesa contra o mal é Cristo. Habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Então a única defesa contra o mal é Cristo. Como nós precisamos crer em Jesus, estar ao lado de Jesus. A menos que nos unamos de forma vital a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da transigência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar maus hábitos, podemos por algum tempo nos separar de Satanás por algum tempo, mas se uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, dia a dia, seremos vencidos. Então, se a gente não entregar a nossa vida a Cristo todos os dias, orarmos todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, a gente pode ficar afastado de Satanás, dos perigos de Satanás por algum tempo. Mas uma hora a gente vai ser vencido.
se a gente, por exemplo, orar um dia sim, um dia não, sabe? Não fazer trabalhos missionários, não se envolver com a igreja, não se envolver com os membros da igreja, uma hora você vai ser vencido. A importância de ler a palavra de Deus todos os dias a gente nos esforçar para isso. Ler a palavra, orar pelo menos 3 vezes por dia. Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade dele todos os dias. Senão a gente vai ser vencido por ele. É o que eu sempre falo, a gente precisa parar de achar que Satanás é burro, que ele não sabe o que está fazendo, que só porque eu me batizei, que eu vou na igreja uma vez por semana, que tá bom. Não, não tá bom. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. A gente precisa se agarrar nas mãos de Cristo, nos entregarmos a Ele completamente, completamente. Todos os dias, não é só uma vez quando a gente vai na igreja, uma vez por semana, quando a gente está na igreja. Não, é todos os dias. Todos os dias. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas emoções mais alegres. Cristo precisa estar envolvido na nossa vida. Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente come, naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente ouve, em tudo. Cristo precisa estar presente em tudo na nossa vida. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito faz com que a pessoa renovada se afeiçoe ao modelo de Jesus Cristo. Olha que fantástico. Então assim, se você não se submeter a Deus, se você não deixar Deus entrar na sua vida, você não conhece a felicidade. Você pode falar, não, Júlio, eu conheço, porque eu também achava que conhecia. Quando eu estava no mundo, fazendo tudo o que eu fazia, eu achava que eu era feliz. Eu achava que eu era feliz. E olha só, eu lia a Bíblia, eu orava, eu ia na igreja, mas eu fazia da minha vida o que eu queria e eu achava que eu era feliz. Mas, olha que interessante, depois que eu me rebatizei, e aí eu comecei a entender o que é submissão a Cristo, aí sim eu descobri o que é a verdadeira felicidade. É incrível. É incrível, é uma coisa sobrenatural que aconteceu na minha vida. Eu achava que eu era feliz. E eu lia a Bíblia, eu orava, eu ia na igreja, e eu achava que eu era feliz. Mas eu não submetia a Cristo. Eu comia qualquer coisa, eu falava qualquer coisa, eu assistia qualquer coisa. Sabe assim, eu fazia da minha vida aquilo que eu achava certo, não o que Cristo acha. Né? No caso, o que a Bíblia prega. É isso que eu falo, a gente precisa se submeter a Cristo. Enquanto a gente não se submeter a ser moldado pelo Espírito Santo, a gente não vai saber o que é felicidade. E eu sou uma prova viva disso. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. Quando a gente se submete ao Espírito Santo, a Deus, entende? Ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma tudo. Essa pessoa recebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Quando a gente se submete a Cristo, aí sim, Cristo vai ser honrado em sua vida, glorificado. Que fantástico!
O Espírito ilumina nossas trevas. Ele ilumina as nossas trevas. Informa sobre nossa ignorância, onde nós estamos errando. E nos ajuda em nossas múltiplas necessidades. Quando a gente se entrega a Deus, o Espírito Santo vai moldando as nossas vidas. Ele acerta aqui, ele arruma a sua casa, ele arruma a sua vida, ele arruma a sua alimentação, ele arruma aquilo que você está assistindo. Porque tem muita porcaria hoje na televisão, gente. Muita porcaria no celular. Então, quando a gente se submete a Cristo, a gente deixa Cristo entrar em nossas vidas, a gente aceita essa graça de Jesus, o Espírito muda a nossa vida. Se você hoje vai na igreja, se você ora, se você lê a Bíblia, mas está tudo normal na sua vida, alguma coisa de errado tem. Pensa nisso. Alguma coisa de errado tem. Porque quando Cristo de verdade entra em nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. Parece que a nossa vida, sabe, vira um rebuliço. Pro bem, pro bom, pro lado bom da coisa, né? Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. É impossível uma pessoa falar que é convertida, bate no peito, eu sou cristão, mas não estuda a palavra de Deus todos os dias, não ora, não se submete a Cristo. É impossível. Porque nós estamos vivendo num grande conflito, gente. A gente precisa entender isso. Satanás, ele quer a sua alma para te levar para o inferno. E Cristo quer você para te dar a vida eterna. Então a gente precisa todos os dias nos esforçarmos para estar do lado de Cristo. Por quê? Porque a nossa carne pecaminosa nos faz ficar do lado de Satanás. É aquilo que eu falo, um padeiro sabe fazer o quê? Ele sabe fazer pão. Né? Um pedreiro sabe fazer o quê? Sabe fazer casa. O pecador sabe fazer o quê? Pecar. Por isso que a gente precisa se submeter a Cristo, nos esforçarmos para estar do lado de Cristo todos os dias. E como que eu faço isso? Lendo a Bíblia, pelo menos 3 vezes por dia, ou 2, orando pelo menos 3 vezes por dia. Entende o que eu digo? Indo à igreja, se envolvendo com a igreja, com os trabalhos missionários, se envolvendo com as coisas santas, sagradas. É assim que nós nos esforçamos para estar do lado de Cristo. É dessa forma que a gente vai vencer. Não existe outro caminho. Não existe. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo, como terrível surpresa. Essa terrível surpresa, eu não sei se pode ser o decreto dominical ou se pode ser a crise mundial que vai vir sobre o planeta Terra, que vai ser terrível. E se a gente não tiver alicerçado ao lado de Cristo, a gente não vai conseguir. Satanás, ele vai ganhar a sua alma. E essa preparação deve ser feita por meio de dedicação do estudo da palavra de Deus e pelo viver em conformidade com o seu preceito. Olha que interessante, a gente não pode estudar a palavra de Deus e viver do mesmo jeito. Nós precisamos viver conforme a Bíblia fala, prega. Se a Bíblia fala para mim ir para esse caminho, eu vou para esse, não vou para esse. Se a Bíblia fala para mim não comer isso, não comer aquilo, eu não como. Se a Bíblia fala para mim não assistir isso, não assistir aquilo, eu não assisto. É assim, isso é submissão a Cristo.
Isso é obedecer aos mandamentos de Deus. Sem isso, nós não vamos conseguir quando vier a crise, quando vier essa terrível surpresa. Ninguém, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. Ninguém, a não ser os que estão se fortalecendo com as verdades da Bíblia. Se você não estiver se fortalecendo, estudando a palavra de Deus, você não vai conseguir. Por quê, gente? A gente precisa parar de pensar que Satanás não tem poder, que Satanás é burro. Ele tem muito poder, ele é muito inteligente, ele sabe como te pegar. Se você não estiver do lado de Cristo, porque quem vai nos defender é Cristo. Então, se nós não estivermos do lado de Cristo, a gente não vai conseguir. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Como nós somos carentes e como nós precisamos de Cristo. Estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Entende? Crescer no conhecimento da palavra. Todos os dias. Todos os dias. Apenas os que forem dedicados, estudante das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Só esses vão conseguir vencer. Os que de fato amam a Cristo. Por que eu falo os que de fato amam a Cristo? Porque João, tem uma passagem aqui que para mim é muito forte, essa passagem. 1 João 2, a partir do versículo 3 diz assim: se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se a gente obedece ele, a gente o conhece. Se alguém diz, isso aqui tá de monte aí para fora. Muitos cristãos estão assim hoje. Ó, se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Tá cheio de cristão hoje falando que ama Cristo, mas não obedece os seus mandamentos. Porque aqui em João mesmo, João 14, o que Cristo fala? João 14, Cristo fala assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E essa pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Como que eu provo que eu amo a Jesus? Guardando os seus mandamentos. Então, se você diz que o ama, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia está dizendo que você é mentiroso e não há verdade em você. Olha que perigo. Que perigo. Aí Jesus está aqui. João 14, 23 diz assim: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Entende? Como é sério a questão da gente obedecer a palavra de Deus, viver de verdade o que está escrito. Não falar de boca para fora que ama Jesus. Esse é um amor falso. Se você diz que ama, mas você não vive conforme os preceitos da Bíblia. O que ela está te ensinando. Guardemos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás
quando ele vier com suas tentações. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e a elas resistiu. Então, por que nós temos que guardar as Escrituras, tudo aquilo que nós estamos aprendendo na memória? Porque vai chegar uma época, de novo, que a Bíblia será tirada de nós. E a gente precisa provar a nossa fé, lutar pela nossa fé. Chegará o momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudemos a palavra de Deus, guardemos na memória suas promessas preciosas, para que quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Vai chegar um momento, isso é profecia, vai chegar um momento que a palavra será tirada de nós. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para descrer, terão que fazer um enorme esforço para exercer fé quando vierem as tribulações. Será quase impossível vencer a influência que domina a mente habituada a descrer, pois por meio dessa atitude a pessoa é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida para prendê-la. Ao adotar uma atitude de dúvida, a pessoa recorre aos agentes de Satanás. Você que não acredita na Bíblia, não sei se tem alguém aqui que duvida da palavra de Deus, acha que a Bíblia foi adulterada, foi modificada. Cuidado, cuidado, porque você está se enlamaçando no terreno de Satanás. Porque a Bíblia não foi modificada e as profecias provam isso. Por que as profecias estão se cumprindo no pé da letra? Por quê? No pé da letra. Então ela não foi modificada. Deus é poderoso e é lógico que ele não ia deixar o seu povo nas escuras. É claro que ele protegeu a palavra de Deus e se você vai para a história, você consegue enxergar isso com Lutero e outros. A única esperança daquele que se acostumou com a descrença é se lançar aos pés do Salvador e, como uma criança, submeter sua vontade e seus desejos a Cristo, para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O ser humano não tem poder para se libertar da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar fica cada vez mais enredado na incredulidade. Cuidado, você que às vezes não acredita na Bíblia e critica ela. Talvez você possa estar num caminho perigoso. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhe trará à lembrança as verdades, que poderão alcançar o coração dos que as ouvirem. Como um relâmpago, Deus lhes trará à memória, exatamente quando for necessário, o conhecimento obtido por meio de dedicada pesquisa das Escrituras, como que essas lembranças, quando a Bíblia for tirada de nós, vai vir para nós de novo, se a gente estiver estudando. Se a gente não estiver estudando a palavra de Deus, agora que nós temos a Bíblia, quando chegar o momento, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar das coisas que você não estudou? Então a importância da gente estudar a palavra de Deus todos os dias, sistematicamente, entender o que está nesse livro, para que quando chegar o momento, está tudo aqui, ó. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo. Fantástico. A habilidade para expor a razão de nossa fé é algo excelente,
Mas se a verdade não tiver mais profundidade do que isso, essa pessoa jamais estará salva. Profundidade. A gente não pode ter um cristianismo de poça d'água. A gente tem que ter um cristianismo profundo, de entrega para com Cristo. Entende? O coração tem que ser purificado de toda contaminação moral. Poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginação. Como nós precisamos dominar a nossa vida, a nossa mente, a nossa vida em geral. Porque é aquilo que eu digo, somos pecadores, gente. Mas nós temos que lutar contra o pecado. Precisamos lutar contra o nosso pecado, contra as nossas imaginações, os nossos pensamentos imorais, né? Controlar nossa língua, enfim, tantas coisas, né? É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos, mas se o pensamento não for corretamente direcionado à religião, não vai se desenvolver. Leve a sua mente para as coisas santas, as coisas sagradas, para que a sua vida se desenvolva, espiritualmente falando. A mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos fúteis e superficiais. Como a gente precisa amar as coisas de Deus, amar as coisas santas. Porque senão a nossa vida sempre vai pesar para as coisas fúteis, inúteis, as coisas que não prestam, as coisas imorais, o pecado, enfim. Se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora. Quando a consagração pessoal é essencial, deve ser feita a pergunta: o que estou fazendo? E qual é a minha obra e minha missão nesse tempo? De que lado estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Pergunte isso para você todos os dias: Senhor, de que lado eu estou? Pergunte para você: de que lado eu estou? Será que eu estou do lado certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou assistindo o programa certo? Será que eu estou comendo a coisa certa? Precisamos fazer essa pergunta todos os dias, para a gente saber se nós estamos no caminho certo. Nossos pecados foram confessados e nos arrependemos diante de Deus por tê-los cometido, para que fossem apagados. Temos uma perspectiva adequada de nós mesmos? Estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para obter a excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Reconhecemos em todo momento que não pertencemos a nós mesmos, mas somos propriedade de Cristo e que nosso serviço pertence a Deus. De quem somos? Devemos nos perguntar: para que estamos vivendo e trabalhando? Para que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo, se Ele vier hoje. Bom, o que eu quero dizer aqui é o tanto que nós somos carentes de Cristo. Como nós precisamos entender que somos orgulhosos, pecadores, e que nós queremos fazer sempre do nosso jeito. Mas a gente precisa se humilhar aos pés de Cristo e pedir ajuda. Mostrar para Ele onde estamos errando. Mostrar para Ele que nós precisamos dEle, da ajuda dEle. Eu sempre falo isso nas minhas orações com Jesus. Jesus, se o Senhor não nos ajudar, a gente não vai conseguir. Nos ajude. Nos ajude a viver conforme a sua vontade e não a nossa. Tire o orgulho de nós.
Sabe, gente, tá chegando o momento das provações vier, né? Tá chegando o grande momento da grande prova. E nós precisamos nos preparar. Né? Que nem Ellen White escreveu aqui, os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. Eu creio. Eu falei da crise mundial porque eu estudei sobre um pouquinho, pela internet mesmo, dos economistas, e eles já estão falando sobre a crise mundial que está para vir. Uma hora vai vir. Está muito perto isso. O mundo está gastando muito mais do que tem. E ela já profetizou, né? Então que nós possamos nos preparar. Porque é através da crise mundial que vai vir um decreto dominical. E do decreto dominical, o funil só vai afunilando cada vez mais a vida para os cristãos. A vida para aquele que guarda os mandamentos de Deus. Porque Apocalipse fala sobre isso. Quem que é o povo que vai passar pela tribulação? Né? Apocalipse 14:12 diz: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então para esse povo, a vida vai cada vez mais ser difícil. Porque a gente não vai poder nem comprar, nem vender. Vai ser um momento de provação, um momento de crise. Angústia de Jacó, que a Bíblia, que a palavra de Deus prega, né? Vai ser uma angústia muito grande para esse povo. Então que possamos nos preparar. Como a gente se prepara? Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus, é muito sério isso. O momento está chegando e o mundo está vivendo de qualquer forma. O mundo está vivendo do seu eu, do seu jeito, não do jeito que Deus está pedindo para nós vivermos. Se a gente não viver da forma que Deus está pedindo, nós não vamos conseguir vencer. Que Deus os abençoe, que possamos abrir os nossos olhos, que possamos estudar mais as profecias e saber de fato o que está por vir, o que já está acontecendo, porque é a nossa vida eterna que está em jogo. Que Deus os abençoe.